que entrou, acho que ok. Tá ok. Então quando eu viro aqui, olha lá, né? Aparece. Olá pessoal, tudo bem? Estamos fazendo aqui a continuação da nossa semana muito carinhosamente preparada por mim e a equipe que está aqui envolvida nos preparativos, nos meus preparativos, principalmente com relação a essa questão da tecnologia, que eu não sou muito bom nisso, né? Mas que eu inevitavelmente estou tendo que aprender a fazer, enfim, manobrar, né? E acredito que alguns de vocês também, ou muitos de vocês, estão precisando se adaptar a essa nova ferramenta, que não é tão nova assim, mas que para agora, né, vai ser muito requisitada. Então acho que é uma forma da gente abrir a nossa mente também, né, para o novo, né, para essas coisas muito rápidas da tecnologia, que eu acho que une pessoas, aproxima a gente, né? Então eu acho que é muito, muito valioso, muito legal. E é uma forma da gente realmente abrir a cabeça. No primeiro live eu falei sobre uma das características importantes da saúde é a gente ter uma mente flexível, né? E uma das coisas é a gente aprender essa velocidade da tecnologia. Aliás, se alguém de vocês não assistiu a primeira live e a segunda live, né? A primeira foi mente saudável versus mente doente. E a live de ontem foi sobre ansiedade em tempos de pandemia. E hoje nós vamos falar então um pouco sobre o que o yoga pode fazer por você, né? Eu sou o professor Almir de Carvalho, sou pós-graduado em yoga e também especialista em medicina tradicional chinesa e principalmente em acupuntura. Então, hoje a gente vai falar então especificamente sobre essa ferramenta maravilhosa que é chamada de yoga, que eu vejo que tem pouca informação importante sobre realmente as bases do yoga, né? Então o que sai nas revistas, nos jornais, né? Ou mesmo nas mídias aí, YouTube, vídeos de uma forma geral, muitas vezes confunde ou até serve para afastar pessoas, né? Porque muitas vezes nós vemos fotos, vídeos de pessoas fazendo aquelas posturas difíceis, né? De ponta cabeça, ou aquelas que muito mais parecido com contorcionismo. E aí então as pessoas que não têm um corpo nessas condições acabam se desanimando e dizendo: poxa, yoga não é para mim, né? Nunca vou conseguir fazer isso, né? E por outro lado também vemos informações, imagens, vídeos de pessoas sentadas meditando, né? Ali sentadas, com os olhos fechados, por um bom tempo, né? Então também quem está vendo ali, primeiro que não consegue sentar direito, não consegue alinhar a coluna, não consegue sentar. E segundo que pensa que não vai conseguir fazer porque a mente é muito agitada, acelerada, né? Então ficar parado ali vai ser muito mais uma tortura do que um prazer, né? Então, muitas vezes o yoga acaba não sendo experimentado por algumas pessoas por esses motivos e por outros, né? Às vezes por pensar também que o yoga é algo religioso, né? Por vir lá da Índia e tudo, e não tem nada a ver com religião. Pode ser usado em algum tipo de religião também, como a meditação, como uma preparação, mas não tem vínculo nenhum com crença e com religião. Então o yoga, na verdade, é um tipo de prática que foi criada para libertar o ser humano, das amarras do corpo, né? E principalmente das amarras da psique, né? Porque a gente sabe que a gente vive, apesar de podermos andarmos para onde a gente quiser, né? Fazer o que quiser, falar o que quiser, de certa forma a gente sente uma certa liberdade, né? Mas no fundo a gente se sente aprisionado. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, um corpo dolorido, um corpo tenso, limitado, é como se fosse uma prisão para a alma, né? E também pensamentos perturbados, agitações da mente, dores, raivas, emoções que tomam conta também. É como se a gente fosse
a nossa alma, a nossa essência, né, fosse aprisionada dentro do corpo e aprisionada dentro de uma cela de emoções. E as emoções fazem o que querem com a gente ali em volta, né? E além da prisão que é o próprio corpo. E então o yoga foi criado, pensado, né? Há mais ou menos 5.000 anos, vamos colocar de 3 a 5.000 anos, para... Né? E não só isso, né? Não só libertar o ser humano, para quê? Para que ele esteja com a sua mente livre para conectar diretamente na sua fonte criadora, ou seja, na fonte na qual deu a origem à manifestação. Então aqui que essa sensação ou essa ligação é o que eles chamam de samadhi, né? Ou iluminação no budismo, né? Ou nirvana, como você quiser chamar. Então é essa conexão quando o ser humano consegue criar uma conexão direta com a sua fonte de origem, né? Com o seu pai criador ou com sua divindade, né? Aquela que você respeita, gosta e tudo mais. Mas a palavra yoga significa unir. Né? A tradução da palavra yoga é unir, juntar, agregar, digamos assim. Aí o que o yoga então pretende unir e agregar? Então vamos pensar comigo. A gente sabe que a gente tem um corpo, não é? Que é, vamos dizer assim, da manifestação da gente, o corpo seria o mais denso, ou seja, aquele que é visível, palpável, é aquele que sente as dores, não é? Então é a massa agregada de energia sólida que a gente enxerga. Então, dos campos todos energéticos, o corpo é o mais agregado, né? Aí nós temos emoções, sentimentos, sensações e espírito. Então, digamos assim que há uma certa sutileza e digamos que de todos eles o espírito, a essência seria a mais sutil, né? Acontece que durante a vida, né, quando a gente vai crescendo e adquirindo aquilo que eu já falei na aula de ontem, por exemplo, a hereditariedade social, que a gente vai adquirindo os conceitos, crenças e visão de mundo e traumas, hereditariedade social, que a gente carrega também os traumas físicos dos nossos antepassados. Acontece que isso vai, aos poucos, criando uma separação entre essas partes. Entende? Vamos dar um exemplo muito simples. Quando você está ali estudando, você tem um livro na tua frente e você está lendo ali. Você já teve a sensação de você estar lendo o livro, lendo aquelas linhas, mas a sua mente está em outro lugar? Está pensando em outra coisa, e aí você depois acaba até desistindo de ler? Então isso mostra que há uma desconexão, ou seja, o corpo está ali, mas a mente está em outro lugar. Né? E quando você também pensa uma coisa sobre alguém ou sobre uma situação, mas o seu coração, o seu sentimento está dizendo outra coisa. Né? Ou seja, você diz assim, eu gosto dessa pessoa, mas o seu sentimento, você fala que gosta por conceitos sociais ou por conveniência educacional, né? Mas o seu coração diz que não, que você odeia aquela pessoa. Então isso também é uma forma de desconexão. Ou seja, a gente vai crescendo e vai se separando de si mesmo. A sensação que a gente tem é que a gente vai ficando separado de nós mesmos. Isso, inclusive, é um motivo de grande sofrimento, porque a mente vai estar num lugar, o corpo vai estar em outro, as células não são acolhidas pela nossa atenção, pela nossa vontade, pela nossa mente, e acabam se perturbando e adoecendo. Então, o que foi pensado assim na essência da criação desse método, né, desse sistema chamado yoga? Como eu faço para agregar tudo aquilo que durante a minha vida vai se desconectando, vai se desligando, né? Então aí foram criadas essas práticas, não é? Que são divididas em 8 partes. Eu vou falar dessas 8 partes daqui a pouco. Mas imagine que há 3.000 anos atrás ou há 5.000 anos atrás não existia ainda a impressão, né? Textos escritos, né? Então aquilo que os grandes mestres que atingiram estágios desenvolvidos nessas técnicas ensinavam para os seus discípulos oralmente. Ou seja, todo o conhecimento, né, embasado numa vivência profunda, inclusive a gente pode chamar o yoga de uma ciência, e é uma ciência porque trata de energia, trata de transformação do corpo, trata de experiências, né, de experimentação e resultados. Né? Então o yoga é uma ciência, na verdade. Pensar muito nas coisas já é antiga, né? Não é de agora. Mas
Então, esses sutras faziam com que o estudante, o interessado, né, o aluno, refletisse sobre algo maior além dele. Tivesse uma reflexão sobre possibilidades da vida, sobre a questão de vida e morte, sobre a relação do meio ambiente, da natureza, das estações do ano, frio, calor, vento, como que afeta o meu corpo, como que o meu corpo pode estar mais alongado, então, e o que isso pode me trazer, qual é a relação da mente com o espírito, com o corpo. Então, os sutras colocam ensinamentos onde os estudantes, os discípulos, refletiam sobre isso. Então, nós temos aí esse conteúdo todo. Aí imagina assim, que um dos pontos principais do yoga não é o corpo. Então por isso que às vezes as pessoas confundem quando vê aquelas posturas todas, as pessoas fazendo aquelas posturas difíceis, e pensam, poxa, yoga é um contorcionismo. É a impressão que dá, né? Mas não. O objetivo do yoga é chegar na mente. Por quê? Porque se a gente conseguir chegar na mente, a gente abre a próxima porta, que é o espírito, que é a essência. Mas nessa mente que há nela uma porta para o espírito, também há uma porta trancada com vários cadeados dentro de crenças. Porque ali na mente da gente é onde ficam as crenças limitadoras da gente. Então veja que, olha que interessante, esses conceitos usados hoje na neurociência, na física quântica, né, no pensamento moderno, filosófico, que fala dessas questões mais energéticas, mais holísticas, digamos assim, já eram pensados e experimentados naquela época. Os povos antigos têm um conhecimento sensacional, né, tem um legado fantástico do conhecimento da raça humana. Né? E o yoga, inclusive, foi considerado patrimônio da humanidade, né, pela Unesco. Então, o objetivo é chegar na mente, porque se a gente conseguir... Mas qual o caminho para chegar na mente? Né? Essa é a questão, porque a gente sabe que, até fazendo treinamento, por exemplo, da PNL, né, do coaching, né, que diz para a gente afirmar frases positivas, não é isso? Que funciona, realmente. Aquele próprio Segredo, né, o livro Segredo, que fez tanta fama, que fala da lei da atração, também diz pra gente dizer, eu sou saudável, eu sou forte, eu consigo, eu me realizo, eu tenho sentimentos positivos, eu tenho isso, tenho aquilo. Esses pensamentos positivos, claro que são muito mais fortes, muito mais importantes do que você falar o contrário, para você mesmo, né? Mas só que só isso não funciona. Não é o suficiente. Por quê? Porque isso parte do seu racional. Ou seja, eu estou feliz. Mas só que no seu coração você pode estar se sentindo infeliz. E aquilo pode criar uma certa dicotomia, uma certa confusão que, ao invés de melhorar, vai piorar, não é verdade? Então, nessa situação, deveria existir um caminho para chegar até a mente que não fosse esse direto. Por exemplo, a minha mente está toda agitada, está ansiosa, está inquieta, e eu falo para ela, para a mente, fica quieta, fica tranquila, fica em paz. E ela imediatamente, tá bem, meu amo, eu vou fazer o que você pede. Se fosse assim, tava maravilhoso, não é verdade? Se fosse isso, mas experimenta fazer isso quando você passa raiva de alguém, aquelas raivas, aquele impulso que vem, aquele sentimento que toma conta, né, que apodera da gente. Logo em seguida que você tiver com esse sentimento, tenta fazer isso, dá uma ordem para a mente. Agora você fica quieta, agora você está em paz, agora você está tranquila, agora você me obedece. Tenta fazer isso para ver se vai ser possível. Eu acho que não vai ser possível, vai ser praticamente impossível. Porque a mente está num lugar, o corpo está em outro, a razão está em outra, está tudo desligado. Então, observando essa impossibilidade de pegar a mente e trazer ela aqui com carinho para você e tudo, diretamente, os yogis criaram as posturas. Eles pensaram que deveria ter um caminho mais direto, ou seja, imagine que se você quer chegar você está entre você está numa ilha, de um lado numa ilha, aí você tem um pedaço do mar e uma ilha do outro lado, e do outro lado tem um tesouro que você quer chegar e pegar. E aí você vai atravessar para lá. Você precisa de um veículo para você chegar até lá, não é? Você pode ir até nadando, mas aí tem o perigo de vir um tubarão e tudo, então você precisa de um veículo que transporte você até do lado de lá.
Então você vai pegar um barco. E você vai pegar o barco e vai com esse barco até chegar do outro lado. Quando você chega do outro lado, você vislumbra o tesouro que você tanto queria e chegou até ele. E você usou um caminho. Esse caminho é o corpo. Ou seja, você usou o corpo, mas o corpo não é o mais importante. Porque a hora que você chegar do outro lado e você encontrou o tesouro é o mais importante. O corpo foi um caminho. Só que por outro lado, imagina se esse barco está furado, está quebrado, está rachado, a pá de remar ali está descascada, quebrada também. Como que esse barco vai chegar até lá? Pode ser que ele nem chegue, pode ser que ele seja levado pelo vento contrário, pela a maré contrária. E você não chegue, né? Então, precisa do corpo para chegar na mente. Mas, por outro lado, precisa se harmonizar com esse corpo. Então foram criadas as posturas, os asanas. Mas os asanas têm uma condição particular de estar nele. Porque, por exemplo, se eu fizer uma postura e eu estiver tenso, contraído, fazendo força, tentando chegar num ponto que vai além da minha possibilidade e forçando aquilo, eu não estou fazendo um asana. Eu estou fazendo qualquer outra coisa, mas não é um asana. Mas quando você se estabelece numa postura e consegue a partir dali interagir com a sua mente e relaxar o esforço, entrar em harmonia com o corpo e perceber as sensações que esse corpo te traz e registrar como memórias, aí sim você está fazendo um asana. Independente de ser qualquer tipo de asana. Eu posso estar fazendo somente isso e estar fazendo yoga. E você pode ver uma pessoa fazendo uma postura toda invertida, com as pernas cruzadas aqui, a cabeça passando por baixo dali e tudo, e a pessoa não está fazendo um yoga, está fazendo um contorcionismo. Então, não é uma postura muito difícil que uma pessoa faz, que diz que ela é melhor yoga do que uma outra pessoa que está com o corpo mais duro, mas ela entendeu psicologicamente a condição do corpo para estar. Por isso que o yoga é muito mais aberto, ele não é seletivo, tipo só jovem, saudável, pessoas flexíveis que podem fazer. Muito pelo contrário, uma pessoa na cadeira de roda que só mexa os ombros e a cabeça pode praticar yoga. Porque o princípio é muito mais além do que o corpo, né? Então ele tem... E aí o que acontece? Esse ensinamento depois ele teria que ser escrito de alguma forma, para poder passar para as gerações futuras. Então, no século IV a.C., portanto há 2.500, 1.400 anos atrás, surgiu um mestre chamado de Patanjali, que codificou todo o ensinamento que existia até então. Ou seja, ele colocou esses sutras que eram ensinados somente verbalmente, né, para os estudantes, passaram a ser escritos através, né, os ensinamentos passaram a ser sintetizados através dos sutras. E aí Patanjali foi o grande sintetizador, e pelo que ele escreveu, dá para entender que ele foi um yogi bem avançado, que aquilo que ele escrevia era realmente o que ele vivenciou. Ele deve ter atingido o estado de iluminação. Então ele escreveu o yoga dividindo ele em 8 partes, mas que as 8 partes devem estar integradas, mas que você pode separar como forma de ensinamento, de passar para frente, ou mesmo de estudar alguma parte separada, mas sabendo que pertence ao todo. Então, as 2 primeiras partes, né, são chamadas de yamas e niyamas, que é como se fosse a teoria, quer dizer, não a teoria, mas seria uma forma que não envolve exatamente o corpo diretamente, mas a forma que você vê a si mesmo e a forma que você vê o mundo, né? Então são 5 yamas e 5 niyamas, são comportamentos da mente. E veja como esse comportamento ou essa filosofia dos yamas e niyamas é extremamente atual, porque lida com a mente do ser humano, e que hoje não é diferente da mente do ser humano lá de milhares de anos atrás. Então o primeiro yama, vamos dividir yamas, 5 yamas, é ahimsa. Ahimsa significa não violência, ou seja, tentar manter uma mente pacífica, tranquila, contrária a qualquer tipo de violência. E quando eu falo violência, eu não quero dizer só socar o outro, bater no outro, brigar, matar. Não é nesse sentido. É uma violência no sentido
E muitas vezes de pensamento, né? Quantas vezes a gente pensa mal de alguém, tá ali pensando mal, fala, nossa, eu matava aquela pessoa. Nossa, é horrível. Você viu como ele é fofoqueiro, aquele cara? Percebeu? Nossa, eu odeio. Ou mesmo só no pensamento. Então, isso aparentemente não tem tanta expressividade, digamos assim, mas tem. Tem porque pensamento gera vibração, que gera efeito no corpo, que gera atração fora da gente. Então, se a gente conseguir manter uma mente tranquila, pacífica, relaxada, em paz, a gente consegue ganhar uma parte da nossa mente. O segundo yama, satya, procurar ser verdadeiro. Ou seja, claro que no nosso mundo moderno a gente se adapta, a gente tem um cérebro que adapta em situações para, por exemplo, às vezes não falar muito o que pensa aqui, né? Ou não ser tão verdadeiro ali, tudo o nosso cérebro elabora um pouco, porque isso de certa forma é um convívio social, né? Nem sempre a gente fala o que está sentindo ou o que está pensando abertamente. Mas, se a gente conseguir ser o mais verdadeiro possível com a gente, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente pretende, não só com os outros, mas principalmente com a gente mesmo, né? Aquilo que você sonha fazer, que você quer fazer e realizar, ser sincero naquilo, ser sincero também quando você percebe que tem limites, que pode modificar, que pode melhorar. Então, a sinceridade é fundamental, você ganha mais um pedacinho da tua mente. Outro yama é asteia. Asteia significa não roubar, ou seja, não possuir nada que não é seu, que não foi tido através de um esforço pessoal. Né? E o não roubar não significa só não pegar um objeto de outra pessoa. Porque o yamas e niyamas ele trabalha na parte mais densa, mais grosseira, ou seja, mais externa, tipo eu roubo alguma coisa de alguém, então é uma ação de roubo. Né? Como eu também posso roubar o tempo de alguém, posso roubar o sossego de alguém, posso roubar oportunidades de alguém, posso roubar pessoas de uma outra forma, de uma forma mais sutil, mas que também é um tipo de asteia. Né? E o mundo que a gente vive hoje praticamente não pratica essas coisas que eu estou falando. Né? Verdade, não violência e não roubar. Né? Muito pelo contrário. Né? Então a gente pode perceber que ação gera reação. As pessoas, muitas pessoas vibram isso e é isso que o mundo oferece. É isso que a gente percebe, né? Veja como tudo isso é muito atual, né? Brahmacharya. O que é Brahmacharya? Brahmacharya é controle sobre o ato sexual, sobre os instintos, ou seja, utilizar a sua energia sexual de forma correta, não desgastar demais essa energia com, enfim, luxúrias, excessos de tudo quanto é tipo, né? Porque não que isso seja contrário a sexo, a energia sexual, a energia do casal, não é nada disso. Mas a gente sabe que muitas pessoas, ou a gente mesmo, né? Quantas vezes a gente já fez isso ou faz isso, e se envolve de uma forma promíscua ou desorganizada no sentido. E uma coisa atrai a outra, né? Atrai bebida, atrai drogas, sexo, aquela coisa toda, que vai perturbar a mente, vai perturbar uma energia essencial de base que a gente tem. Então é importante que a gente consiga preservar, organizar essa força, essa fonte, para a gente ter um outro pedacinho da nossa mente a nosso favor. Então eu já falei de 4 aqui, né? 4 pedacinhos da mente que a gente conquista com esse tipo de prática, né? E o aparígara ou aparigara, que significa desapego, ou seja, não ser possessivo com as coisas. Né? A gente deve ter as coisas para o nosso conforto, objetos e pessoas, para a nossa relação, e objetos para a gente também ter conforto e poder crescer, mas que a gente tenha uma atitude de não posse com essas coisas. E nem com as pessoas, porque as pessoas devem ser livres, né? E os objetos a gente sabe também que a gente utiliza, mas que não são nossos. A gente só utiliza por um tempo. Não é? Então o sentimento de não posse também você ganha mais um pedacinho da sua mente. Tudo isso no sentido de garantir uma paz de espírito, que é o grande sonho, eu acredito, de todos nós, de todas as pessoas. Então essas são 5 yamas, tá ok? E perceba que esses yamas são situações relacionadas com algo externo a nós. Ou seja, coisas que a gente não deveria fazer ou deveria adquirir controle sobre. E os 5 niyamas
Então a gente começa o niyama com o primeiro niyama, que é o saucha. Saucha é purificação. Purificação em que sentido? Comer direito, beber corretamente, evitar excessos, né? Procurar mastigar bem o alimento, procurar comer nas horas certas, em pequenas quantidades. Para quê? Para que o corpo não fique intoxicado, porque uma intoxicação no corpo vai intoxicar os pensamentos e a mente. Lembra sempre que é um pensamento holístico, uma coisa está ligada à outra. Então, saucha é algo que a gente deveria fazer, né? Yamas é algo que a gente deve evitar fazer. E niyamas é coisa que a gente deve fazer. Purificação. Santosha, contentamento. Então procurar praticar contentamento, estar contente. Contente com o ambiente que você está, contente com a sua vida, contente com a sua família, contente com o seu dinheiro, contente com os seus bens, contente com o seu estudo, contente com o seu jeito de ser. E isso é extremamente difícil, porque a gente sempre está insatisfeito com as coisas. E por mais que a gente tenha, a gente quer mais ou não quer aquele, quer outro. E isso faz parte da nossa mente inquieta, né? Que a gente tenta aquietar. E estar contente, satisfeito, não significa que a gente está estagnado. Muito pelo contrário. Estar contente e satisfeito é produzir uma vibração no momento presente para atrair coisas cada vez melhores para o seu futuro. Porque o que você vibra agora é o que vai acontecer lá na frente. É como se estivesse plantando uma semente, tá certo? Então, a autossatisfação e a satisfação geral assim é super importante, que é a santosha. Eu vou contar até uma historinha para você, para ilustrar um pouco essa questão da nossa mente, que nunca está quieta com as coisas. Está num lugar, mas quer estar em outro. Está de um jeito, num estado de espírito, mas queria estar em outro. Tem uma pessoa, mas queria ter outra. Tem um trabalho, mas não é aquele trabalho, é outro. E sempre quando migra, também não está satisfeito. Então tem uma historinha que diz que um homem nasceu, e naquela vida dele, né, naquele nascimento, ele veio com um temperamento super tranquilo. E foi crescendo com um temperamento bem tranquilo, e estudou, só que ele foi enviado para fazer serviço, né, por uma empresa, um trabalho, cujo movimento dentro da empresa era extremamente acelerado. Né? Eram as pessoas agitadas, correndo, tinha que ser rápido nas coisas, e ele com aquele temperamento dele tranquilo e tal, ele não se adaptou. E estava infeliz. Trabalhou lá, mas infeliz. Infeliz e começou a sonhar, a pensar, eu queria um trabalho tranquilo, aqui é muito agitado para mim. E lembra que pensamentos e sonhos são sementes, né? E sonha. E eu não gosto daqui, eu queria ir em outro lugar, e sonha, enfim. Aí passou a vida inteira dele, sonhando, morreu. Aí no próximo ciclo de Sansara, quando ele nasceu de novo, ele nasceu com um temperamento acelerado. O temperamento dele naquela vida, né, veio mais temperamento mais fogo, né, temperamento mais impulsivo, mais agitado e tal. Só que por circunstâncias da vida, ele foi levado a trabalhar naqueles faróis, sabe, que vê os navios chegando, né? Aquele trabalho bem solitário, ele foi trabalhar lá. Só que como ele era muito inquieto, o que aconteceu com ele? Exatamente. Ficava infeliz, porque ele queria um lugar agitado, um lugar acelerado. Veja que é a mesma pessoa, só que ele está num lugar que ele sonhou tanto. E aí o universo trouxe para ele uma situação, né, que ele tanto sonhou. Só que aí ali ele já estava com um outro temperamento que não deu certo. Então mostra a nossa tendência de ter a mente sempre sem contentamento. E o próximo é tapas ou tapas, que é disciplina. Não adianta, a gente não consegue melhorar em nada na vida se a gente não tiver uma disciplina. Ou seja, aquilo que você propõe fazer tem que ter uma disciplina. A disciplina às vezes é dolorosa, mas é necessária. Por quê? Porque você forja seu físico, você forja sua mente, as suas emoções e ultrapassa obstáculos. A pessoa que não tem disciplina, ela não desenvolve nada, as capacidades dela. Ela sempre está frágil, está vitimada com a vida, não consegue realizar os objetivos, né? Não consegue chegar onde ela quer, porque precisa de disciplina. E a disciplina, às vezes, ou talvez na maioria das vezes, a gente tem que fazer coisas que a gente não queria fazer. Tá certo? Coisas que a gente não gostaria no fundo de fazer, mas precisa fazer para chegar até lá. E aí quando você chega até lá, você fica satisfeito com você e ganhou uma força interior muito grande. Então tapas, disciplina, contínua, faz, repete, tenta de novo, e continua, e vai, para você chegar na sua realização. E
Outro niyama é svadhyaya. Svadhyaya seria o estudo, né? Ou seja, atualizar a nossa mente, sempre estar estudando, estar crescendo e desenvolvendo as capacidades cerebrais, desenvolvendo a nossa visão de mundo. Aí entra dentro daquilo que eu já tinha falado da flexibilidade mental, né? É procurar aprender sempre, e isso é satisfatório. E muitas vezes o processo do estudo e do aprendizado também é doloroso. Tem que ler livros seguidamente, se empenhar em estudar e aprender e treinar sua memória. Entra dentro do tapas e svadhyayas, estão juntos, né? É a disciplina e o estudo. Disciplina e o estudo que você desenvolve as suas capacidades também. Por isso que a educação é tão importante para o desenvolvimento do ser humano, o desenvolvimento de um país, não é? Então, o nosso país, infelizmente, é capenga nesse sentido. Então, por isso que não se desenvolve. É a parte, talvez a parte principal de uma nação é pegar tapas e svadhyaya, pegar por aí, porque outras coisas vão abrir a partir disso. E o último niyama é Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana é eu me entrego, eu confio. Né? Ontem eu falei dos 6 medos básicos. Lembra quando eu falei da ansiedade? Segundo Napoleão Hill, ele disse que nós temos 6 medos básicos. E um deles é medo da morte. Né? Então, muitas vezes a gente não relaxa, não solta, não confia. Por quê? Porque o relaxamento pode abrir a nossa mente para possibilidades que estão fora desse campo. Então eu me amedronto, então eu me fecho em mim. Né? E não me entrego, não confio. Então a gente não confia numa força criadora, numa força divina, a gente não confia no outro, não confia em nós mesmos. Então a gente não consegue praticar Ishvara, que é eu me entrego, eu abro, eu vou. Né? Eu abro as minhas amarras, abro os meus bloqueios que aconteceram lá no passado e que agora não sou eu mais. Né? Porque agora eu me abro para o futuro, me abro para conhecer essa pessoa, me abro para dividir os meus conhecimentos, os meus sentimentos, me abro para conectar com uma força superior que criou todo esse universo, essa vida, que você pode chamar do que você quiser, de Deus, de Shiva, de Brahma, de Buda, né, Alá, mas uma força muito maior que a gente. Então assim, eu me entrego, eu confio de coração. Então essas são as 2 primeiras etapas do yoga, yamas e niyamas. A terceira etapa, aí sim vem a postura, asanas, que nós vamos fazer um pouquinho depois no final. Né? As posturas do yoga então é para trabalhar uma via do denso para o sutil. Os asanas, as posturas. Quem nunca praticou, que está aí do outro lado, que nunca praticou, as posturas vão servir como um caminho mesmo para a gente chegar em aspectos mais sutis da gente. Depois vem pratyahara. Pratyahara significa um treinamento onde a gente isola todos os estímulos de fora para a gente perceber os estímulos de dentro. Então são técnicas que a gente isola através dos 5 sentidos, sons, imagens, percepção de gosto, tato, isola para poder perceber o nosso mundo interior. Então é um tipo de treino, de prática para a gente sensibilizar mais para o nosso interior. Né? E aí depois temos Dharana. Dharana, que é o próximo estágio, que é um estágio de meditação. Mas ainda nesse estágio de meditação existem algumas ondulações na mente, algumas perturbações, porque é um princípio. Né? Depois vem Dhyana. Dhyana já é um estado de meditação que se prolonga por mais tempo, com poucas interrupções da mente. E por fim, depois que atinge esse processo, aí vem o estágio final, que é o Samadhi, que é o 8º estágio. E o Samadhi já é um estado onde a mente não há nenhuma perturbação, nenhuma oscilação. É simplesmente uma mente em paz, uma mente presente, uma mente conectada com a força do Criador. Então essa que é a ideia. Então são os 8 estágios. Uma coisa está integrada na outra. E a gente usando tapas, svadhyaya, estudando e fazendo. Por isso que o yoga é algo para a vida toda. Não é uma prática em que você faz um mês para melhorar a dor nas costas e pronto. Ou vou fazer 6 meses para eu ficar mais alinhadinho ali, mais respirar melhor, para eu poder entrar numa competição de natação e depois acabou. Né? Então o yoga é um desenvolvimento progressivo para a vida inteira. Tá bem? Então esse era a parte do conteúdo do assunto de hoje, para vocês entenderem um pouco mais sobre yoga e ver que é muito mais do que a gente vê por aí em vídeos e imagens e tudo mais. Né? Muito bem.
E só para lembrar vocês, eu vou deixar, no primeiro vídeo me perguntaram de livros, né, para vocês poderem ler a respeito. Então eu separei uma bibliografia e a minha secretária Raquel já enviou para vocês pelo Instagram, mas eu vou colocar hoje, disponibilizar no Facebook e vou mandar também via WhatsApp uma bibliografia, uma pequena, então eu só acho que são 11 livros ali que tem assuntos legais, que falam um pouco sobre isso e um pouco sobre o que eu vou falar toda semana nas próximas lives, né? Inclusive o que eu falei na primeira. Então tem conceitos de PNL, física quântica, energia, mente, yoga, então aquilo que a gente precisa saber, assim, que é legal dar uma guinada, ciência, cérebro, né, na vida da gente, eu vou passar para vocês, tá bem? Então agora eu queria fazer uma prática com vocês, uma prática simples, só para a gente vivenciar um pedaço do yoga, uma parte. Principalmente para quem não fez ainda, mas para quem fez, também sempre é uma experiência nova. Vamos lá. Então vamos sentar assim. Se você tiver dificuldade de sentar, provavelmente você deve estar sentado numa cadeira, não sei. Mas se você quiser continuar sentado na cadeira, por questão de não conseguir sentar dessa forma, pode ficar aí. Se conseguir sentar no chão, senta no chão e faz um pouquinho aqui. Ó. Então nós vamos tentar alinhar a coluna. E vamos colocar os braços assim do lado e vamos levar o braço esquerdo lá em cima. E vamos esticar ele um pouquinho. Estica ele e vamos observar o alongamento do lado aqui, no caso aí do seu lado esquerdo, né? E agora, com a mão direita, nós vamos escorregar ela assim no chão, deslizar no chão e sentir que vai abrir esse lado. Mas procura não levantar muito o quadril, né? Não levante muito ele, deixa ele no chão. E vai inclinando. Na hora que chegar num ponto limite, pare e fique um pouquinho. Se puder fechar os olhos, feche os olhos e preste atenção no que acontece nessa lateral do seu corpo. Fica aí ainda, fica na postura. Veja se está tenso, se está esticando, se está aquecendo, se está esfriando. Se tiver muito tenso, volta um pouquinho para afrouxar ali um pouco, né? Lembra que o asana é relaxamento do esforço, é bem-estar consigo, não é agressão, né? Não é violência. Então relaxa e veja se começa a chegar um efeito lá na mão, na axila, lá na cintura. E respire fundo agora, respire bem fundo e cada vez que soltar o ar, deixa relaxar um pouquinho mais. E veja como que a sua mente sente a postura. E vamos voltar. E agora solta. E observa o efeito do lado esquerdo do corpo. E compare o efeito do lado esquerdo com o lado direito. Vê se tem diferença. Vê se está mais quente, mais frio, mais pesado, mais leve, mais espaçoso, menos espaçoso. Isso, agora vamos fazer com o outro braço. Escorrega aqui a mão esquerda e vamos inclinar. Na hora que chegar num pontinho que dá para ficar um pouco, pare e preste atenção do lado direito agora. Fecha os olhos e deixa alongar. E sempre regule o seu corpo para que ele não fique tenso, para que você possa ficar ali um tempo. Imagina que você está fazendo disciplina, tapas, não é? E aí observa a sensação do lado direito. Agora respire do lado direito e mantenha. Cada vez que soltar o ar, relaxe os pontos que estão esticando no seu corpo. E veja como que isso reflete na sua mente. Qual o espelho que a tua mente percebe ali do corpo. Isso, vamos fazer de volta. E trazemos aqui de volta, soltamos e observa como que a respiração fica, como percebe aqui os espaços laterais. Agora colocamos a mão esquerda no joelho direito e a mão direita no chão lá atrás. Se estiver sentado na cadeira, você pode colocar o braço direito lá atrás da cadeira e a mão esquerda no joelho e fazer a torção também na cadeira. Dá para fazer, tá bem? Então torce, vira o rosto lá para trás. Fecha os olhos e sinta o seu corpo numa posição de torção, também seguindo o princípio de relaxamento do esforço. Veja como sente a respiração.
Volta. Deixa posicionar o corpo no centro. A sua coluna volta para o eixo agora, mas ela já não volta tensa como estava, te garanto. E agora, outro lado, torce. Isso. E sinta o quanto a sua coluna e o seu tronco permitem você fazer um giro de tronco. Isso. Respirando tranquilamente. Mantenha um pouquinho. E volta. Voltamos para o centro. Muito bem. Então agora vamos fazer uma última prática, que é uma prática respiratória, né? Que são os pranayamas ali. Ai, desculpa, acho que eu esqueci de falar o pranayama. As 8 etapas ali. Depois que passa pratyahara, vem pranayama. Antes de dharana, vem pranayama, que são as técnicas respiratórias. Opa, eu tirando aí um ponto importante da nossa sequência. Então vamos fazer uma respiração assim. Use o indicador e o polegar de uma das mãos. Feche uma narina, inspire por essa que está aberta. E agora feche e solta pelo outro lado. Agora inspire por esse lado que está aberto e solta pelo outro lado. Fecha os olhos e faça isso um pouquinho. O ar entra por uma narina, depois sai pela outra. Depois o lado que saiu, ele entra e sai pelo outro lado. E se siga mentalmente esse ar lá dentro de você, como ele vai ocupar os espaços ali, não só no peito, mas no tronco todo, nas áreas que você alongou agora há pouco. E deixa sua mente estar ali em estado de Ishvara Pranidhana. Eu me entrego, eu estou presente, eu faço, eu me realizo, eu desperto. Ok, muito bem, prontinho. Então, eu espero que eu tenha podido passar para vocês os conceitos do yoga. E é uma prática curta, mas já deu para vocês sentirem um pouco. Então são essas aulas que eu ofereço no Yoga Online, né? É claro que as aulas são mais longas, né, a parte prática, mas esses conceitos todos dos 8 estágios do yoga eu coloco de um jeito ou de outro nos objetivos de cada dia e cada aula. Então é um prazer, e seria um prazer receber vocês ali praticando o Yoga Online. Manda uma mensagem então. E não perca a live de amanhã, que nós vamos falar sobre emagrecimento e atitude mental. Isso não significa que, eu não quero dizer que só o magro é saudável, não é isso. Viu? Nós vamos até ver que não é bem assim. Tem magros que não são saudáveis. Mas só com uma questão de tema, emagrecimento e atitude mental. Que atitude mental nós devemos ter com o corpo para que ele reaja e fique da forma que a gente deseja, né? Tá bem? Então, obrigado. Eu só queria saber se tem então perguntas, que aqui a Raquel vai ler aqui as perguntas para mim e o que eu puder responder aqui eu vou responder para vocês, tá bem? Esse silêncio é cruel, hein? O que vocês estão pensando aí? Ok, não tem pergunta, não tem problema. Eu sei que é um assunto não muito conhecido, né? Então as perguntas não devem haver muitas perguntas. Mas não perca então as próximas lives e eu pediria uma ajuda de vocês, se vocês puderem me ajudar a compartilhar, né, os temas das aulas, compartilhar aquilo que eu faço, porque eu faço com muito carinho, com muito amor e a gente prepara isso para levar informações para pessoas, por mais refletir sobre as suas vidas e ter ferramentas para tornar a vida delas cada vez melhor. Né? Então eu peço a ajuda de vocês para poder divulgar, encaminhe para amigos, encaminhe nas suas redes sociais, para a gente atrair mais pessoas e poder abrir o nosso coração e colocar esses conhecimentos tão importantes para todas as pessoas, tá bem? Muito obrigado. Namastê.